Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à live aqui sobre o mercado de trabalho aqui em Ciências Atuariais. Eu sou a Fabiana Lopes da Silva, sou professora e coordenadora aqui do curso de Ciências Atuariais aqui da PUC São Paulo. Sou graduada em Ciências Contábeis, fiz a graduação em Ciências Atuariais, tenho um MBA em Gestão Atuarial e Financeira e um doutorado em Controladoria e Contabilidade. A minha experiência profissional, então, atuei em previdência, em consultoria atuarial e financeira, também como assistente técnica em demandas judiciais. Sou formada em ciências atuariais aqui pela PUC São Paulo, tá? Sou docente aqui da casa e estou aqui como coordenadora do curso. E hoje, a ideia é que eu vou conduzir aqui esse bate-papo, que faz parte aqui de uma série de lives destinadas a abordar, né, em profundidade aí o mercado de trabalho dos cursos aqui do vestibular da PUC São Paulo. Nesse primeiro semestre, participaram aqui os 9 cursos, né, do chamado aqui vestibular de inverno, e agora a gente retorna aí com os cursos que estão participantes aí do vestibular de 2026. Essa é uma iniciativa aqui da nossa pró-reitoria de graduação, que está sendo conduzida aqui pelo nosso pró-reitor, o professor Flávio Saraiva, e tem aí como objetivo aí tirar as dúvidas dos estudantes que vão prestar aqui o vestibular e cujas inscrições vão se encerrar agora no dia 7 de outubro. Então, esse é um momento importante, né? Então, para você, estudante, futuro puquiano, que vai fazer aqui, pode fazer suas perguntas, compartilhar suas dúvidas, angústias, enfim, aí os comentários aqui ao longo dessa live que vocês postarem, nós vamos esclarecer aqui à medida que vocês nos enviarem. E para esse bate-papo de hoje, então, o nosso convidado aqui é o puquiano Gabriel Cassani. Gabriel, seja muito bem-vindo. Agradeço aqui a gentileza de você estar aqui conosco para esse bate-papo. E eu passo a palavra para você se apresentar. Obrigada mais uma vez, Gabriel. Não, obrigado. Então, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né, que estejam aqui nos vendo, sejam bem-vindos. Agradeço, né, a professora Fabiana aqui pela apresentação e a pró-reitoria de graduação aqui pelo convite, né, estar aqui um pouco com vocês batendo esse papo e auxiliá-los, né, os futuros puquianos aqui nesse momento que a gente sabe que não é fácil, né, tá escolhendo a graduação ou uma próxima graduação. Então, a vocação é algo muito claro desde cedo, né, para alguns. Já para outros, esse processo é complexo, né, então exige com que a gente olhe com bastante cuidado e tome essa decisão, né, então, e não tem certo e errado, né, então acho que eu vou contando um pouquinho aqui da minha trajetória para vocês e, enfim, como a Fabi comentou, a gente tem o chat aqui para poder ir tirando eventuais dúvidas aqui, tá bom? Então, primeiramente, né, acho que como que eu encontrei o curso de atuária, né? A gente costuma brincar e muitas aqui às vezes dizem que você tem duas grandes maneiras de conhecer o curso, né? Ou você tem algum parente que trabalha na área e acaba te indicando, né? E aí você acaba seguindo ali, né? Toda essa árvore hereditária aqui, né, na área atuarial, ou você acaba descobrindo por outras maneiras ali, né, seja por feiras estudantis, que foi o meu caso, né, então eu acabei participando de uma feira estudantil e tinha algumas matérias e uma delas era de ciências atuariais. Eu me interessei muito pelo tema, pelo que ela abrangia, então depois a Fabi vai comentar um pouquinho, né, vai entrar no detalhe, a gente entra mais no detalhe do que é, né, a parte de ciências atuariais, mas enfim, acabei sendo, né, picado aqui por esse mosquitinho de ciências atuariais e acabei decidindo, né. Enfim, e por que a PUC, né? Acho que esse é um ponto interessante, claro, a gente tem outras faculdades também aqui no mercado, mas a PUC tem um ponto bem interessante, pessoal, e Fabiana aqui, que é principalmente o lado, eu diria, humanista dela, né? Então, não é algo somente exatas, né, que vocês estariam vendo ao longo do curso. Então, a PUC tem uma tradição bem humanista, e ela carrega isso na sua matéria, ela carrega isso com seus professores, carrega isso ao longo de todo o curso. Então, vocês não vão ter somente um viés ali 100% técnico, vocês vão passar também por esse ponto humanista, né? Então, pessoas que são formadas há 30 anos atrás, até eu que me formei, né, em 2017, a gente consegue ter exatamente esse mesmo ponto e com certeza acho que é um ponto de destaque ali que vocês terão também.
Enfim, é uma faculdade de grande renome, né, Fabinho? Então tem uma história muito longa na parte atuarial, então não tem nem muito o que falar, né, assim, é uma faculdade que todos aqui conhecem. Bom, acho que comentando, né, então toda essa graduação, ela permitiu com que eu ingressasse aqui, né, no mercado de trabalho, então na empresa que eu estou aqui atuando até hoje, né, cerca de 10 anos aqui, trabalho no Banco Itaú, né, então trabalhei por várias áreas ali, eu ingressei na área de operações de previdência, depois eu fui para uma área especificamente de origem atuarial, então atuei ali na parte de precificação, então traduzindo, né, algumas palavras que a gente vai estar falando aqui. Precificação é você definir um preço, né, para determinado produto que a gente fala, né, então por exemplo, você vender um seguro, quanto que custa esse seguro, né? A precificação é isso, né? Você conseguir, com base de modelos matemáticos, dados, estabelecer esse preço. Enfim, eu acabei atuando nessa área de precificação de previdência, cálculo, né, de simulação ali de aposentadoria ali para possíveis futuros beneficiários. Depois acabei migrando por um pouquinho, me distanciei um pouco ali da parte atuarial, mas sem perder muito ali o interesse, uma área mais de planejamento financeiro e estratégico, mas também olhando ali os resultados, né, de previdências do banco e outros produtos de investimentos. E toda essa formação permitiu com que eu ingressasse, já tivesse todo o conhecimento ali técnico para quando você entra na área, você já saber todos os termos que estão sendo falados, você já conhecer muito daquilo, né? E também, depois, mantendo um pouco aqui, né, na parte acadêmica, eu acabei fazendo uma pós ali na parte de ciência de dados, então era algo, né, um tema do momento, também mais para frente a gente vai estar tratando, vai bater um pouquinho papo disso, né, do que é essa parte de inteligência artificial, como que isso está atrelado, né, ao curso, a parte de ciências de dados também, como que isso afeta hoje o mercado, a gente vai estar entrando também um pouquinho aqui no detalhe, mas de linhas gerais acabei buscando essa pós-graduação e também me permitiu, né, acho que também com toda a confiança aqui da reitoria da PUC, também poder estar atuando e dando alguns cursos de extensões aqui na PUC. O primeiro foi o curso de extensão, né, de Python, focado realmente, né, para o mercado atuarial. Então a gente trouxe vários exemplos, né, junto com o meu colega Bruno Cunha também, que se formou comigo aqui, também um brilhante atuário, que acabamos dando essas aulas aqui para o pessoal, né? Então, em linhas gerais, esses são os principais pontos. Depois a gente vai batendo um papo aqui, mas fico total liberdade de quem quiser me procurar também, tá? Via LinkedIn, principalmente, acho que é o meio de contato mais fácil. Fiquem à vontade para me procurar, bater um papo aqui também fora da live. Estamos à disposição. Obrigada, Gabriel, aí pela sua excelente, brilhante exposição, né? Então, até da sua carreira aqui, que você acabou executando aqui ao longo do período, né? Então, ser um jovem aí formado, né? Então, está de parabéns e é uma honra tê-lo aqui ministrando os cursos aqui junto também com o Bruno. Então, acho que para a gente, para explicar até para o pessoal aqui o que é o profissional de atuária, né? Então, para a gente começar depois a falar um pouquinho do dia a dia, né? Do campo de atuação, e até voltando um pouco atrás, antes de explicar até da profissão, falar um pouquinho do curso de Ciências Atuariais da PUC, né? Então, só para contextualizar, o nosso curso de Ciências Atuariais aqui da PUC São Paulo é um dos mais antigos do Brasil. Ele foi reconhecido em 1958, então a gente gosta de comentar isso, até pela tradição e a qualidade do nosso curso, né? Então, ele acabou, de certa forma, a gente acabou até de passar por uma renovação do reconhecimento do curso, agora pelo MEC, nós tivemos agora, foi agora no mês de agosto, tivemos aí a gente teve nota máxima, né, 5, né, do MEC, no reconhecimento aqui do nosso curso, né, então, que é super importante, né? Então demonstra aí a qualidade, a tradição e até os diferenciais que a gente vai conversar com vocês aqui daqui a pouco, tá? Em relação aqui ao nosso curso, né? E entrando um pouquinho na profissão de atuário, né? Então, o que faz o profissional de ciências atuariais? Aí o Gabriel também vai complementar aqui, também dando a visão dele. Então, assim, o atuário, se a gente fosse definir aqui em uma palavra, é um profissional que analisa e quantifica riscos, né? Então, de certa forma, essa profissão, ela exige diversos conhecimentos, né, para a sua formação, desde um pouco de base quantitativa, né? Então, matemática, base de estatística, cálculos de probabilidade, mas também é uma área voltada a negócios.
E tanto é voltada a negócios que tem uma questão interdisciplinar de disciplinas, de economia, tem administração, tem a questão também de contabilidade, legislação, então tem diversas outras disciplinas que compõem a base quando a gente pensa aqui no profissional de ciências atuariais. Tá? Então, é um profissional extremamente que demanda bastante aqui no mercado, a gente vai falar um pouquinho ali na frente também, né? Então, a gente é uma profissão ainda pouco conhecida, apesar de, por exemplo, a gente fala do nosso curso aqui, que é de 1958, né? Então, a gente trouxe até um dado aqui que é o Instituto Brasileiro de Atuária. Então, se vocês, que é a entidade aqui que congrega aqui os profissionais de atuária hoje no Brasil, então, o dado que está lá na página, que hoje, atualmente, no Brasil, nós temos aí 1.873 profissionais em exercício no mercado. Então, assim, é um mercado aqui que tem aí muitas oportunidades de atuação, então a gente vai falar o leque de possibilidades, né? Então, muitas vezes a gente se volta muito para a questão do mercado de seguros e previdência, mas tem uma enormidade aqui de possibilidades de atuação para o profissional. Por favor, Gabriel. Não, é o que você comentou, né, Fabi? E ele tem a PUC, né, tem um alto índice, né, de aprovação também no IBA, né, algo bem importante. Então, me recordo ali, né, da época quando a gente estava junto, todo o time ali, né, todos os colegas ali se reuniram para a gente poder estudar junto, contou com suporte de professores, de outras pessoas que já se graduaram também nos ajudaram, né, a poder estudar ali, entender, né, qual era o conteúdo que caía nessa prova. Então, esse é um ponto interessante, né? A PUC conta com alto índice de aprovação no IBA, e é algo importante para você que quer ser atuário ter esse carimbo, né, ali do IBA no seu currículo é muito importante, e claro, né, contando a PUC dentro dele é essencial. Né? Perfeito. E falando um pouquinho, Gabriel, e até puxando o gancho até da sua atuação, acho que a gente podia falar um pouco aqui para o pessoal, campo de atuação do profissional de ciências atuariais, né? Então, que não se limita apenas, né, àquela ideia de seguros e previdência, né? Então, fala um pouquinho para a gente aí do campo de atuação, possibilidades aqui de atuação do profissional. Não, perfeito. Então, eu já começaria, a gente poderia listar, né, diversos, mas eu acho que vale a gente trazer até um nível acima. Então, a gente pode primeiro trabalhar tanto em questões ali de órgãos públicos, né, ou seja, quando a gente fala ali, trabalhar diretamente em órgãos de fiscalizações do governo, órgãos oficiais, por exemplo, de previdência, por exemplo, municipal, estadual, federal, órgãos de fiscalização. Então, em alguns momentos, né, tem concursos ali para a SUSEP, que é o órgão, né, ali que fiscaliza principalmente esses mundos de seguros e previdência. Então, você tem como seguir, né, de uma vertente mais pública, se você, digamos assim, né, de atuar em órgãos públicos, e também te permite você atuar no setor privado, né? Como a Fabi comentou. Então, poxa, a gente fala muito de seguradoras, né? Então, todas as seguradoras do mercado que vocês conhecem, quando vão fazer algum tipo de seguro, vocês estariam hábeis, né, a trabalhar lá, tanto quanto todos os bancos, né? Então, bancos que ofertam produtos de previdência, produtos de seguro, eles precisam de atuários, né, para poder fazer tanto essa parte da precificação, tanto quanto tem algo que a gente comenta muito, né, que é cálculos de provisões, né, então também tem uma área, né, de atuária voltada especificamente para provisões também, depois, evidentemente, a gente pode qualquer coisa entrar mais no detalhe. Tem áreas também de riscos, né, que é muito importante, então áreas de riscos, né, seja no banco, tanto quanto no mercado, você precisa ter um know-how muito grande, né, da parte de matemática mesmo, então o curso também te fornece isso. Já vi muitos atuários atuando na parte de estatística, como eu, né, alguns atuários na parte de planejamento financeiro também acabam atuando, né, uma área ali mais de finanças em si também, poxa, te permite, claro, né, o dia inteiro ali, digamos, mexendo com números, então permite também estatística, né? Acho que é algo bem importante do curso, então abre esse leque, né, potencial de você atuar ali em áreas de estatística. Tem um grande ramo também, né, Fabi, que é a parte de assessoria, consultoria, perícia técnica atuarial,
Então, todo esse mundo, né, de auditorias, a gente costuma falar das Big Fours, né, então Deloitte, Price, Ernst Young, todas elas, elas recrutam muitos atuários, né, então tem muitos atuários, tem muitas vagas, né, então esse é o lado positivo, né, Fabi, que a gente vê aqui do curso, que basicamente diria que todo mês, quase toda semana você consegue ver alguma vaga sendo aberta, né? Como comentou anteriormente, a gente tem basicamente ali 2.000 atuários, então é um mercado que sempre tem oportunidades surgindo, seja no ramo ou seja em áreas ali correlatas, né? E principalmente agora com esse mundo de ciências de dados e data mining, eu não vou dar spoiler, né, aqui, Fabi, mas depois a gente entra nisso também. Perfeito. É um curso que vai permitir isso, tá, pessoal? Então, isso que eu acho que é bem interessante aqui. Legal. E até te complementando, Gabriel, até, por exemplo, até do que a gente fala que é o mais o que acaba demandando a maior parte dos profissionais de ciências atuariais, né? Então, seguros, previdência, operadoras de plano de saúde também, né? Então, tem uma demanda extremamente significativa de profissionais da área, né? Isso, como o Gabriel falou, órgãos, a questão lá de as previdências oficiais, os regimes próprios de previdência, como ele acabou colocando. A questão também, quando a gente fala, então, gestão de riscos de maneira geral, né? Até, por exemplo, trabalhar em instituições financeiras, né? Bancos também demandam aí o profissional aí de ciências atuariais, então até para vocês verificarem o leque de possibilidades, isso que o Gabriel chamou a atenção aí, porque a profissão ela é muito demandada, ele é um profissional valorizado no mercado, né? Então, e tem uma ótima perspectiva de carreira, tá? Então, para vocês aí que estão buscando uma carreira aí que tem bastante oportunidade e até para a realização pessoal, né? Então, o trabalho do dia a dia, né? Então, a ideia e mexe com negócios, né? Então, a gente vai falar depois um pouquinho ali até visão estratégica. O profissional de atuária também traz essa visão estratégica para a entidade. Então, é uma área, quando a gente pega aqui o nosso curso aqui da PUC, né? Então, está inserido tem a questão de uma visão de negócios, né? Então, desenho de produtos, claro, tem toda a parte ali quantitativa, a modelagem do plano, como o Gabriel já falou, o processo de precificação, mas é uma visão também de negócios, né? Então, o profissional de atuária, ele tem essa visão também estratégica aí de produtos, até para agregar valor aí às instituições. Perfeito. E o dia a dia, então, aqui o Gabriel começou já falando assim, mais da questão do campo de atuação, né? Só para vocês verem o leque de possibilidades. E também tem atuação até em universidades, né? Então, seguradoras e resseguradoras também. E vamos falar um pouquinho agora, Gabriel, da questão do dia a dia do profissional, né? Até para ver o que ele faz no dia a dia, né? Na sua atuação. E até fala um pouco até da sua experiência, que você está numa vertente agora financeira, que tem tudo a ver, até na base de formação do profissional de atuária. A gente fala muito assim na precificação de produtos, cálculo ali das provisões, mas a questão dos ativos garantidores, dos investimentos da entidade, também tem ali o papel ali do profissional de atuária. Então fala um pouquinho para a gente, Gabriel, do dia a dia do profissional, por gentileza. Não, claro. E você comentou um ponto, vou iniciar do final, Fabi, que você comentou, né? Poxa, todas essas questões, né, de ativos garantidores, como que isso impacta o resultado, né? Então, basicamente, gente, tudo que envolve aqui, né, a atuária é como se fosse um dos corações ali dos negócios, né? Seja de seguro, seja de previdência, ele é responsável ali por essas questões de provisões, por estar aferindo, né, esses números. Poxa, estou dando lucro, estou dando prejuízo. Ele pode também atuar nessas áreas, né? Então, são linhas importantes do negócio em que a atuária sempre vai estar envolvida, você sempre vai estar encontrando ali atuárias, né? E hoje, mesmo estando, né, numa área financeira, então, só para explicar ali para o pessoal, né? Então, basicamente acompanha os resultados, né? Então, determinado produto está dando quanto de receita para o banco, quanto que ele custa para o banco, quanto que ele, né, no final de tudo, quanto que ele está gerando de resultado para o banco, como que isso vem ao longo do tempo, ele vem crescendo, vem caindo essa receita, por que ela vem crescendo, por que ela vem caindo. Enfim, e todos esses movimentos, mesmo hoje, eu tenho muito contato com o time atuarial. Então, o time atuarial precisa, muitas vezes, né, me ajudar a entender, poxa, por que está caindo, por que está subindo o prêmio? A
a gente acabou falando, né? O que é o prêmio, né? É a contribuição, digamos assim, simplificando aqui bem, é a contribuição, quanto que você paga ali de seguro, seja mensalmente, anualmente, mas também, às vezes, calcular os sinistros, né? Ou seja, quanto que eu vou estar gastando ali, né, com o meu cliente, pelo seguro que ele tem, né? Então, aconteceu algum sinistro, deu algum problema, uma batida de carro, por exemplo, ou uma fatalidade, quanto que eu tenho que pagar ali para o meu cliente, né? Então, tudo isso envolve as áreas atuariais, né? Então, hoje mesmo, não estando numa área 100% atuarial, eu ainda tenho muito contato e tudo isso que a formação aqui da PUC me trouxe, permitiu, né, com que, poxa, eu agregasse muito aqui no conhecimento e na carreira. Mas quando eu estava principalmente no time atuarial ali, basicamente, gente, é uma jornada que, se você gosta muito de números, ela é feita para você, tá? Porque você vai estar envolvido diariamente em uma série de processos que vão desde calcular, como eu comentei, esse prêmio, projetar este prêmio para frente. Então, poxa, legal, hoje eu cobro do meu cliente R$ 100, daqui X meses eu vou cobrar quanto? Então, tem toda uma questão de você prever o futuro olhando o passado. Então, você vai estar envolto em muitas questões de base de dados, né? Então, hoje é um ponto bem importante aqui, a gente sempre fala, né? Vocês devem ouvir falar bastante da parte de dados. Você vai estar envolvido diariamente com dados, então você saber mexer com dados é muito importante, né? E basicamente números, você vai estar vendo muito número, tem muita conta envolvida, mas também, como a gente comentou, tem outros ramos que você pode, então tem muitas áreas de peritos, tem áreas que são necessárias, né? Uma parte mais jurídica, aleatorial, né? Algo mais voltado para pareceres, então também é possível, né? Estudos técnicos, então não somente números, né? Mas você pode também estar envolvidos em outros campos ali, né? Que não necessariamente são 100% ali voltados para números, né? Então ele é bem amplo, eu diria, tá? Aqui é uma graduação que vai com certeza permitir com que você atue em várias áreas, tá, gente? Então, inclusive, contratei até alguns atuários aqui no time, mesmo estando em finanças, porque, poxa, traz um background grande, tanto da parte, como eu comentei, né, de cálculo, tanto quanto outras visões. Poxa, são pessoas que já conseguem iniciar ali nas áreas, de uma maneira rodando, né? Digamos assim, que a gente brinca, né? Já chega jogando ali, já chega participando muito bem ali do mercado. E mostra também o que você comentou, né? A possibilidade do leque de possibilidades de atuação do profissional de atuária, né? Em diversas áreas, mesmo a questão financeira, né? Mas é o que você falou, né? É o suporte, o acompanhamento dos números, e é fundamental ter um profissional de atuária, né? Então, quando a gente está falando da questão de previdência, investimentos de maneira geral, também é fundamental. E quando a gente pensa agora também nesse campo, nesse dia a dia, né, como o Gabriel acabou colocando, né, então vai desde essa parte de cálculos de provisões, modelagem quantitativa de dados, mas a gente também percebe que como a gente passou por esse processo aqui de transformação digital, né, que isso aconteceu aqui nos últimos anos, né, então abriu outras oportunidades de atuação do profissional de ciências atuariais, que de certa forma já lidava com um volume significativo de dados, né, mas essa transformação abriu outras oportunidades aqui de atuação que está sendo demandada cada vez mais aí do profissional de ciências atuariais. E nesse ponto, Gabriel, se você até quiser colocar um pouco essa questão aí, quando a gente fala da parte de análise de dados, a importância de programação para o profissional de atuária, que é até o que está sendo muito demandado, né? O que hoje o mercado está querendo desse profissional que vai sair aí das universidades. Fala um pouquinho sobre a sua percepção em relação a essas tendências. Então, como eu trouxe, né? Você mexe basicamente com dados, né? Então, todas as informações estão lá. Então, você vai ter uma série de informações ali do seu cliente, seja datas do seu cliente, seja datas de nascimento, né, datas que ele ingressou, por exemplo, num plano, tanto quanto valor. Você vai ter uma infinidade de números, né? E todos esses números, eles podem te trazer duas coisas, né? Primeiro, ele vai te trazer o que é mais importante, que é a informação. Então, você consegue entender, poxa, quem que é o seu cliente, como que aquele cliente se comporta, tanto quanto você vai usar todos esses dados para o core, né, do negócio, que é você conseguir chegar no valor, né, que você vai cobrar daquele cliente, quanto que você vai ter de resultado daquele cliente. Então,
os dados te permitem isso, você conhecê-lo, mas ao mesmo tempo você fazer o que é o necessário ali para o negócio andar. E hoje, com todo esse volume de dados, né, que a gente tem, é muito necessário, como você comentou, que a gente tenha, né, que tem um curso, né, uma grade que permita você estar antenado às novas tecnologias, né? Então, por exemplo, na minha época eu ouvia se falar muito pouco de Python, né? Então era algo que estava, claro, já começando, mas não era algo tão, né, conhecido por todos, nem todas as empresas estavam aqui empregando, né, a tecnologia ali no nível zero, né? Então se conhecia muito de ferramentas que ainda são utilizadas e, claro, são importantes, como SAS, como essa linguagem SQL, próprio Excel, claro, né? Basicamente fundamental, tá, gente? Excel ainda não morreu. Eu digo isso porque basicamente todo dia eu estou ali com ele aberto, então ainda é necessário você, claro, ter esse conhecimento, mas com os volumes de dados, né, e cada vez mais uma necessidade de você ter respostas mais rápidas, é necessário que você também se atualize em termos de ferramentas, né? Então, o Python é uma ferramenta que lida com uma grande quantidade de dados, muito rápido. Então, anteriormente você tinha até dados só do seu próprio negócio. Hoje não. Hoje você tem dados, por exemplo, o pessoal comenta, né, de Open Insurance. Então você tem outros dados, dados externos que você pode agregar aos seus dados. Então imagina a quantidade, né, de informações, de linhas, né, digamos assim, que você tenha. Então você precisa dessas novas ferramentas, né? É um conhecimento que é quase que obrigatório ali para uma pessoa que está iniciando já ter. E, de novo, dando spoiler, mas é algo que o curso já vai permitir, né, Fabi, ter essas novas tecnologias já, claro, quase que do momento zero. E elas são importantes, né? É o jogo, então cada vez mais essa transformação a gente nota que ela está acelerada. Então, poxa, pouco tempo atrás eu via se falar muito pouco de chat GPT. Então, hoje você já tem o chat GPT, você tem essas IAs ali te ajudando. E aquele mito, né? O pessoal fala muito, poxa, vai me substituir? Não, na verdade não. Você tem que saber atuar junto com essa ferramenta, né? Então, ela vai te economizar um tempo incrível. Vou trazer um exemplo aqui, tá? Antes de ter, né, todas essas ferramentas ali de chat GPT, então, quando você ia montar, né, o que a gente falaria o código, né? Você precisava, entrava em fóruns, ficava buscando no Google, puxa, como que eu posso resolver um problema? Ah, e deu um erro numa linha do meu código, como que eu posso resolver? Então você precisava buscar. Hoje você tem basicamente um assistente virtual em tempo real, que você descreve o que você precisa e ele já te traz pronto. Então te economiza muito tempo, né? E te permite, claro, um conhecimento muito mais rápido, né? Essa difusão do conhecimento se torna mais rápida e, claro, a necessidade do profissional estar se atualizando também se torna mais rápida, né? Então, toda essa parte, né, de transformação digital, de você otimizar processos, atividades, porque, por exemplo, né, até alguns anos atrás era impossível, você precisava, às vezes, ter uma pessoa ali que ficava clicando numa tela, fazia um login, subia, né, um determinado dado em determinado sistema. Hoje não, hoje você já tem robôs, né, que, claro, precisam ser parametrizados e que fazem essas atividades. Mas aí vem um outro ponto. Esses robôs não têm ali o know-how, né, de fazer essas contas, eles não vão saber julgar se aquilo no fundo está certo ou está errado. Então, necessariamente, você vai precisar ter alguém, né, com a formação ali de atuária, você vai precisar com outras formações, ter alguém para sempre estar checando, né, tudo aquilo que está saindo. Então, esse é um ponto, né, Fabi, que é bem importante, né, a gente sempre fala, né, dessas novas tendências de Sim. tecnologia, de IAs, claro, né, elas vêm aqui para ajudar, mas também elas não vão eliminar 100%, né. Então, é muito importante que a gente esteja alinhado com ela e aliado com ela, né. Então, é isso que Perfeito. eu acho que eu tenho para trazer, principalmente de tendências, tá. Perfeito. E até um ponto, eu acho que também, assim, é claro, essas ferramentas hoje facilita, né, diversas, o que você falou, né, tarefas que são desenvolvidas, né, até processo de modelagem, identificação de, talvez, oferecer produtos para perfis de riscos específicos, né, isso acabou, de certa forma, que já era o core ali do profissional de atuária, mas com essas ferramentas hoje, isso tende a, de certa forma, facilitar, né, isso como você acabou comentando, né. Inclusive, esse você trouxe um ponto importante, que é o que a gente costuma falar, e tem algumas empresas que estão indo nisso, que é a hiperpersonalização, né? Ou Isso. seja,
claro que para algumas, né, algumas contas aqui, você precisa olhar a massa como um todo, né? Então, você precisa olhar todos os seus clientes, mas para algumas outras questões, não. Então, você hoje consegue fazer modelos que calculam e entendem como aquele cliente quer ser chamado, por exemplo. Então, você vai ter perfis diferentes de atendimentos para determinados clientes, conforme ele quer. Então, é um campo gigantesco aqui de atuação, tá? Então, essa hiperpersonalização também é algo que vem, já é uma tendência e acho que vai crescer muito mais, tá? Perfeito. E além disso, a gente está falando de tendência, oportunidade, mas sem tirar aquela base de formação, né, em atuária, Perfeito, né, que perfeito. a gente fala assim, essas ferramentas acho que hoje facilitam, acho que o profissional ele tende a ser demandado no mercado para as aplicações, porque facilita o dia a dia, né, do trabalho e ganha agilidade nos desenvolvimentos aí de modelos, isso que o Gabriel falou, robotização de tarefas, mas essa parte de ciência de dados, né? Então, que de certa forma a gente está comentando, mas também tem talvez outras situações que acabou acontecendo que demandou ainda mais o profissional de atuária, né? Então, quando a gente pensa questão de solvência nas entidades seguradoras, essa discussão de necessidade de ter o capital suficiente para cobertura de riscos, né? Necessidade de capital. E isso acabou sendo também que entrou uns anos atrás, né, seguindo aí a ideia dos bancos, das instituições financeiras de maneira geral, né, veio para as entidades também. Isso também chamou mais ainda a demanda aí por profissionais de atuária e também quando a gente olha até mudanças aqui nas normas internacionais de contabilidade, que houve uma alteração também, uma alteração importante aqui nas normas, que é a norma de contratos de seguro, né, que acabou entrando também, teve algumas fases, né, então a gente teve aí uma última fase que foi implementada, que é uma norma de contabilidade, mas que demanda ali questão de mensuração, que é extremamente relevante ali para a atuação ali do profissional de ciências atuariais. E quando a gente está falando essa base quantitativa, né, que é extremamente relevante, que é o foco aí quando a gente fala de um curso, né, de ciências atuariais, e até pegando aqui, comentando até um pouco, falando aqui até do nosso curso, né, então, a ideia da estrutura aqui do curso de ciências atuariais da PUC, né, então, tem essa base, né, então a gente tem um núcleo de conhecimentos fundamentais, que é essa base quantitativa, né, então a gente fala de matemática, fala de estatística, fala também de informação, né, tecnologia. Então, está falando de cálculos de probabilidade, entra também a parte de sistemas de informação, e tem as disciplinas que são core, que é a parte mais voltada aí para a parte de atuária, teoria do risco, demografia, a parte mesmo de matemática atuarial. E também, quando a gente tem a questão do curso, falando assim especificamente aqui do nosso curso de Ciências Atuariais aqui da PUC São Paulo, também essa formação interdisciplinar, né? Então, tem na sua base de formação, isso que o Gabriel também já acabou comentando, né? Tem uma vertente também de negócios. E para a gente, querendo ou não entender, a gente tem que ter também uma base de economia, tem que ter disciplinas de finanças, falar um pouco tem disciplinas de direito, né? Focando questão de legislação, o que aquilo impacta ali quando a gente fala de um lançamento de um produto, de um pagamento de uma indenização. Tem a questão de contabilidade, mas a gente também colocou até no nosso curso, falando agora um pouco especificamente também do nosso curso, até do processo que a gente acabou alterando, passando por um processo de reformulação, até olhando o que o mercado está demandando desse profissional, né? Falando um pouquinho de empreendedorismo, né? Inovação, que é importante aí quando a gente fala, e até falar um pouco, tem até uma disciplina sobre gestão de carreiras aí, e desenvolvimento de soft skills, pensando nesse bloco mais interdisciplinar e complementar para a formação do profissional. E, Fabi, só favor. complementando, desculpa te cortar, que Imagina. A gente trouxe, né, um pouco das atuações, né? Então, tem muitos atuários hoje que até atuam, digamos assim, por conta própria, né? Então, tem muitos atuários hoje que desenvolveram seus próprios negócios, então, conheço alguns, né, claro, também formados pela PUC, que montaram seus próprios negócios, claro, voltado para o tema de atuária, e só de ter essas matérias de empreendedorismo, inovação, né, gestão de carreiras e soft skills, que é algo que você não aprende facilmente, né? Então é algo que você precisa ali estar exercitando, estando ali no campo acadêmico, é essencial, né? Então até para você que queira, né? Fala, poxa, eu não quero ali estar
efetivamente ligado, né, a uma empresa, é algo que te permite também, né? Então, é uma carreira que permite, caso você queira, você ter o seu próprio negócio, né? Isso Perfeito. também é importante, mas vai lá, Fabi. Não, mas é bem lembrado, né? Então, tem muitos profissionais que atuam em consultorias, isso que você acabou comentando, né? Consultorias próprias, né? Até como perito atuarial, né? Isso que o Gabriel comentou ali no começo, também é bastante demandado, né? Então, tem muitas demandas judiciais, tá? Que precisam aí dessa atuação profissional aí, do profissional de atuária. E um outro foco aqui também, quando a gente fala desses núcleos de conhecimentos aqui do curso, tem um conhecimento que é específico, né? Então, tem disciplinas lá voltada para a questão de riscos financeiros, seguros, resseguros, capitalização, né? Que é seguro-saúde, previdência social complementar, né? Quando a gente olha até para ter uma visão aí em relação a essas temáticas, né, que está no dia a dia ali, na maior parte aí dos profissionais de ciências atuariais. E também falando até um pouco, até para a gente depois, nesse processo que a gente acabou trazendo esse curso, olhando essas demandas, né, de mercado, o que o mercado está esperando desse profissional, né? Então, o nosso curso aqui de Ciências Atuariais da PUC, então, de certa forma, a gente incorporou nessa grade que está entrando agora aí para o vestibular. Quando a gente olha a questão dos diferenciais, né? Então, tem uma base de tecnologia, né? Então, análise de dados, questão de inteligência artificial, modelagem multivariada, né? Então, isso que o Gabriel acabou comentando, né? Da importância, né? E ele vai bater um papo também, contar um pouquinho aí dele sobre essa questão aí de quando a gente olha esse profissional, né? Até o que ele, por exemplo, o que ele mesmo procura, né? Nos profissionais, até que ele acabou contratando, né? Então, essa base de análise de dados, que é importante, com aplicações práticas, né? Então, a ideia é que é necessário para isso ter uma base também de linguagem de programação. É claro, né? Para que o nosso estudante ele tenha aí essa visão, né? Tem algumas disciplinas voltadas para a linguagem de programação, pegando aí as principais linguagens aí que são utilizadas de mercado para dar essa formação aqui para o nosso estudante. Pode falar, Gabriel, desculpa. Não, eu só ia complementar, Fabi, que aqui que eu acho que está um dos principais diferenciais, né, da graduação aqui da PUC, que é este foco em tecnologia, análise de dados, inteligência artificial, porque eu tive que buscar depois, né, fora um pouco desses conhecimentos também, e aqui vocês já têm oportunidade de olharem tudo no mesmo lugar, né? Então a gente sabe, claro, a carreira não necessariamente você iniciou na parte atuarial, você vai se manter na parte atuarial, né, na área atuarial, né, digamos assim. Você pode, claro, migrando para outras áreas, e você já ter esse conhecimento, são conhecimentos universais, tá? Então, você saber como que funciona uma inteligência artificial não é basicamente mágica, né? Então, tem uma questão toda de estatística por trás, de redes neurais, né? Tem regressões ali por trás, né? Então, é algo que vai estar no curso, né? Regressões lineares, logísticas, enfim, N tipos ali de regressões que tem uma base de estatística. Então, é tudo como se fosse acumulando bloquinhos de conhecimento, né, Fabio? Então, você começa na estatística básica, então, você saber a diferença de uma média, de uma mediana, de uma moda, quando usar isso, até modelos simples de regressão, até modelos complexos ali de redes neurais, e até chegar na inteligência artificial, que é o que a gente vê hoje, né? Que são essas. Principalmente aqui estou falando dessas ferramentas que a gente usa para consultar, né? Então, o Copilot, o Chat GPT, né? Então, tudo isso tem toda essa teoria por trás de estatística, que, claro, né? O curso vai estar embarcando ali, né? Vai estar trazendo aqui para vocês esses pontos, né? Então, com certeza já é um diferencial, tá? E até puxando, comentando também, então, nesse processo de reformulação aqui do curso, né, que está entrando, então, vendo essas demandas de mercado, além dessa parte aí de uma base aí maior de formação em tecnologia, né, isso como a gente acabou de conversar, um dos pontos também de diferencial aqui do nosso curso são a questão dos projetos aplicados, tá? Então, a gente tem projetos integrados, então a gente acabou colocando uma disciplina em cada semestre, que é um projeto integrado. Esse projeto integrado, ele vai fazer uma articulação teoria e prática, e vai ter uma visão interdisciplinar, porque o projeto, ele vai, de certa forma, o estudante, ele vai ter que ali desenvolver
um projeto, né, que vai interligar, ele vai usar a base de conhecimento que ele está tendo nas outras disciplinas também. É claro, esse projeto integrado, a gente elencou uma disciplina em cada semestre que tem uma parte de conteúdo, que é da própria disciplina, mas ele vai desenvolver um projeto que vai levar em consideração também o que ele está vendo no semestre para fazer aquela integração, para verificar que, na verdade, a linha de conhecimento que ele tem naquele semestre, ele está interligado. Aquela formação dele é uma formação, uma visão multidisciplinar. Então, a ideia é que o projeto ele vai fazer essa aplicação prática dos conteúdos que ele vai estar vendo ali ao longo do semestre. Então, isso também foi algo que a gente, de certa forma, acabou colocando, né, também com uma visão bem inovadora e olhando sobre essa perspectiva, né, da formação do profissional, com que ele tivesse aí esse alinhamento, né, ele vai trabalhar, muitas vezes, a depender da disciplina, trabalha em equipe para desenvolver ali uma temática relevante para a resolução, às vezes, de um problema na área ali de finanças, previdência, contabilidade, seguros, tá? Na parte de saúde, que ele vai desenvolver ali nessa disciplina que vai ser esse projeto aí, esse projeto integrado. E fazendo isso, ele acaba tendo, de certa forma, qual que é o benefício de ter, por exemplo, uma disciplina que vai fazer essa integração? Ele vai ter um aprendizado contextualizado. Então, assim, ele vai conseguir visualizar aqueles tópicos que eles estão vendo ali ao longo do semestre, fazendo essa integração entre disciplinas, né? Porque muitas vezes essa questão, né, de trabalhar em equipe, ter um trabalho comunicativo, vai ter aspectos de comunicação ali, esse engajamento, o desenvolvimento, cria algo que é relevante para o curso e dá essa visão ali desse alinhamento entre as disciplinas e ele vê a aplicação prática. Então, a ideia é que todo semestre ele vai ter uma aplicação prática já no curso, né? Então, olhando aí esse projeto integrado. E aí, nesse ponto, eu quero puxar aqui o gancho, eu vi uma pergunta aqui do Beto, tá? Então, já vou aproveitar, a gente já bate aqui, a gente já responde, Beto. Boa noite, né? Existem disciplinas práticas ou de aplicação profissional prevista na grade curricular, né? Então, esse ponto, Beto, que a gente está comentando aqui, por exemplo, tem essa questão que essa disciplina, esse projeto integrado, ele vai ter uma visão prática. Muitas vezes, eu vou dar até exemplos assim do que eu fazia na disciplina, por exemplo, que eu ministrava, né? Que eu dava a parte de precificação de produtos. Então, a ideia, assim, por exemplo, o pessoal tinha que desenvolver um produto que não tinha no mercado, né? O Gabriel acho que lembra. Nossa, eu estava com esse exemplo na cabeça, você acredita? Eu me lembro até hoje assim, qual que era o desafio que a gente colocava, que eu sempre coloquei, né? Desde a primeira turma que eu ministrei aqui na PUC São Paulo. Então, assim, tem que desenvolver um produto que não tem, mas por quê? Porque a ideia era o seguinte, os alunos, eles fazerem uma pesquisa de mercado, tá bom, que produtos? Vamos olhar no mercado, vamos olhar fora do Brasil, internacionalmente, que produto a gente poderia, por exemplo, verificar que poderia ser aplicado aqui ao nosso cenário. Beleza, identificou esse produto, assim, até os alunos, eles tinham, assim, era uma criatividade, né? Então, era bem legal as discussões da disciplina, depois o Gabriel até pode comentar, e só que, além disso, além de pensar no produto, tinha que fazer todo o desenho, desde o processo de precificação, construção de nota técnica atuarial, fazer todo o processo de modelagem. É claro, você fala assim, puxa, mas o produto não existe. Só que a sensação de você ir atrás dos dados para fazer a precificação, você vai utilizar proxies, né? Então, vou ver alternativas de, talvez, informações que poderiam ser utilizadas de dados reais. Então, eles iam atrás de informação, base, e fazia todo o processo de precificação. E depois a gente tinha aquele momento final, né, da disciplina que todo mundo apresentava lá os trabalhos. E era bem interessante, que cada grupo... E era trabalho em grupo, as discussões, isso era bem interessante. Gabriel, se quiser comentar. Então, eu até me lembro hoje, eu acho que não foi o meu grupo, mas algum outro grupo na época tinha feito um seguro de drone, né? Então, olha, hoje é algo que basicamente... Você conhece alguém que tem, né? Hoje um drone. Poxa, e lá na época a gente acabou fazendo, alguém desenvolveu ali um seguro de drone. Então, poxa, você tem que, o que você comentou, né? Você tem que ir atrás das informações, atrás de bases de dados, né? Que possam ter isso, ou você mesmo acabar montando a sua base de dados. Hoje também é possível fazer isso. Acho que com as tecnologias que a gente tem, dá para você fazer sua própria base de dados, inclusive. Enfim, foi bem interessante, né? Era o trabalho do Bruno. Era o do Bruno, tá vendo? Não tem jeito, a gente não escapa os exemplos aqui, viu? Que legal. Obrigada, Bruno.
Ótimo. Vou pegar, já puxar também o gancho. Tem aqui da Ana Cristina, ela fez uma pergunta aqui, ó. Qual o maior desafio da área hoje, né? Pelo visto, é uma área que se beneficia de transformação tecnológica, não é ameaçada como outras, né, Gabriel? Isso você até já chamou a atenção nossa do alinhamento, né? Então, isso acaba facilitando. Eu vejo que hoje a gente tem dois grandes desafios, né? E coisas que eu vi mexerem ali com as áreas atuariais, principalmente, de novo, vou estar usando o exemplo aqui, o banco, né? Primeiro, as questões de normas, né? Então, a gente teve recentemente a questão do IFRS 17, né? Então, uma mudança ali de como as entidades têm que mostrar ali seus resultados, né? Estou aqui simplificando bastante, é muito mais complexo que isso. Mas, enfim, isso exigiu toda uma adaptação de diversas áreas, então é uma área que você vai precisar também estar atenado em mudanças legislativas, que você vai ser necessário sempre estar atuando e estar se renovando. E claro, como eu trouxe, né, toda essa questão agora de tecnologia é como você consegue casar todo o conhecimento que você vai ter com essas novas tecnologias. Então, vou dar aqui um exemplo só para deixar claro para o pessoal. Quando você vai calcular ali, né, uma aposentadoria para um cliente, é claro, essa fórmula, né, da aposentadoria, de como você chega no valor de uma aposentadoria, você precisa ter esse conhecimento para você fazer. Né? Não necessariamente a ferramenta ali vai ter aquilo, mas a ferramenta vai ser um meio de te ajudar ou a fazer mais rápido, ou a ser a ferramenta que o cliente vai acessar. Mas no final, tem todo um arcabouço, todo um conhecimento técnico que é necessário ter alguém com isso, né? Então, acho que a parte atuarial, ela hoje a área tem esses dois grandes desafios, né? São as mudanças de legislações que são constantes, elas podem, claro, ter mais ou ter menos, mas elas sempre vão estar aí, sempre vão existir. E as questões das transformações tecnológicas, como a Ana trouxe, né? Então, você ser um profissional que vai estar sempre buscando essas atualizações, sempre entendendo, né, o que o mercado exige, e o que o curso, claro, aqui de atuar exige. Então, até um exercício, tá? Busquem ver o que o mercado hoje pede, às vezes em vagas para quem já está começando a carreira, para vagas de estágio, para quem já tem uma carreira e às vezes entende que, poxa, eu quero migrar, eu quero fazer da atuária uma próxima formação, uma segunda, terceira, enfim, uma outra formação e quero migrar para essa área, busque entender o que pede nas vagas. Vocês vão ver que basicamente tudo que pede, ele está aqui contemplado nesse curso, né? Então, essa vertente tecnológica, literalmente me apaixonei. E acho que falando da parte dos projetos integrados, né, que você trouxe, Fabi, acho que a ideia, eu também recordo de uma das conversas que a gente teve, que acho que a ideia é você trazer exemplos de mercado também, né? Então, pessoas que possam trazer necessidades e exemplos que, poxa, vamos fazer um projeto que existe no mundo real, né? Também, perfeito, né? perfeito. Não, bem lembrado, né? Acho que a ideia é trazer essas temáticas que são relevantes para o mercado. Bem colocado, Gabriel. Acho que é nessa ideia desses diferenciais que a gente tem aqui, então, no curso aqui de Ciências Atuariais da PUC, né? Então, olhando essa questão, a base de tecnologia, né? Então, que o mercado hoje, de certa forma, está demandando isso do profissional. Essa questão do projeto integrado, né? Que é trazer isso para dentro da universidade, olhando que o mercado tem ali, talvez, de problemas, para que seja feito de maneira na disciplina, né? Então, olhando isso que você colocou, bem lembrado. E também a gente acabou colocando algumas disciplinas, até com. O nosso curso é um curso da modalidade presencial, né? Mas a gente também colocou algumas disciplinas mediadas por tecnologia, que a ideia é que vão ter aulas remotas ao vivo, né? Então, porque isso, de certa forma, flexibiliza ali o nosso estudante em relação a dar uma maior flexibilidade para o nosso estudante, tá? Mas, de maneira geral, acho que talvez essa base tecnológica aí, que é o diferencial do nosso curso, e também essa questão de ter esses projetos integrados, que acho que a gente entende aí que é bastante importante e faz esse alinhamento teoria e prática aí todo o semestre, tá? Então, essa é a ideia. E deixa eu só pegar aqui mais uma perguntinha aqui da Tainá, referente ao mercado de trabalho, né? Quais áreas os atuários formados costumam trabalhar? E até a gente acabou comentando no começo da live, Tainá. Então, a ideia, assim, é uma diversidade de possibilidades, né? Então, desde a questão de trabalhar no mercado de seguros, previdência, operadoras de plano de saúde, mas tem outras, trabalhar em instituições financeiras, olhar a questão de trabalhar com perícias atuariais, em consultorias atuariais e financeiras,
mesmo em órgãos públicos, tá? Então tem aí diversos concursos, né, que demandam um profissional de atuária para trabalhar por exemplo, em regimes próprios de previdência, nos órgãos de fiscalização, quando a gente olha lá SUSEP, Previc, ANS, então sempre tem diversas oportunidades aí também de atuação, né, quando a gente olha na área pública e também na área privada, e os RPPS também, né, regime próprio de previdência social, e também quando a gente olha até em bancos, trabalhando aí com a parte de risco, precificação de produtos, cálculos aí de provisões técnicas, desenvolvendo aí avaliações atuariais, e até em demandas judiciais como assistente técnico, como perito técnico, tá? Então tem assim um leque de possibilidades que o profissional de atuária pode trabalhar, né? Então, opções acho que não falta, né, Gabriel? A gente fala assim, então pode atuar se tiver alguma coisa que envolva riscos, né? Então, de certa forma, ele pode ser o campo de atuação para o profissional de ciências atuariais. Esses são os campos principais, né? Mas como a gente trouxe, né? É uma graduação que ela é tão ampla, mas ao mesmo tempo tem sua tecnicidade, né? Que, claro, é um ramo específico, mas ela também te permite atuar em diversas áreas, né? Então, eu já vi atuários atuando fora, em áreas de tecnologia. Perfeito. Nossa, gente, em vários ramos, acho que é algo que ele permite, né? Ele traz esse conhecimento. E falando fora, né? Também acho que é um ponto interessante trazer também a possibilidade de internacionalização, né? Que hoje você tem, a gente trouxe aqui o IBA, né, a entidade aqui do Brasil que olha mais para esse mundo atuário, mas você tem entidades internacionais, então, como, por exemplo, lá fora você tem o SOA, né, que é a Sociedade de Atuárias ali dos Estados Unidos, então você consegue também atuar para empresas de fora, né, então hoje, acho que um dos adventos da pandemia foi isso, né, então às vezes você pode necessitar de profissionais, empresas de fora aqui, claro, necessidade de profissionais, e claro, você tendo conhecimento de uma língua, né, mais o próprio conhecimento atuarial, e, enfim, você consegue atuar nessas áreas, né, então também é possível você atuar em áreas e empresas ali externas, né, mesmo estando no Brasil, né, claro, desde que seja remoto, ou mesmo que se você quiser se aventurar internacionalmente, também é possível fazer, né. Perfeito, não, bem lembrado esse processo de internacionalização, que é uma demanda aí, e a gente tem muitas entidades, né? Então tem aí as suas filiais aqui no Brasil, tem a matriz fora, e muitas vezes essa possibilidade aqui acaba, de certa forma, acontecendo. E o que é também importante, né? A formação, a sólida formação, isso dava uma amplitude aí de possibilidades de atuação aí no mercado, né? Quando a gente fala do Brasil e até fora do Brasil também, quando a gente olha as demandas aí do profissional para atuação. Beleza, deixa eu... Bom, acho que talvez agora a gente pode já passando aqui para um encerramento, né? Então, dado que a gente já verificou, respondemos aqui as perguntas aqui dos participantes, agradeço aqui todos que acompanharam aqui ao vivo, contribuíram aqui para essa discussão aqui do nosso curso, né? Porque a gente está super empolgada, né? Então eu me formei aqui na PUC São Paulo, né? Eu me formei em 2006, né? Então já tem quase 20 anos de formada aqui no curso de graduação em Ciências Atuariais aqui da PUC São Paulo. E só fazer talvez aqui um fechamento, né? Então, pessoal, então a gente fica à disposição. Queria agradecer aqui a participação, depois eu passo também para o encerramento aqui do Gabriel. Para a gente, assim, eu fico muito feliz de falar desse curso, tá? Então, até a questão da tradição, da qualidade aqui da PUC São Paulo em relação ao curso de Ciências Atuariais. Então, pessoal, não se esqueçam, as inscrições do vestibular 2026 da PUC São Paulo estão abertas até o dia 7 de outubro, tá? Não deixem para a última hora, garantam a inscrição de vocês, vem participar do nosso vestibular, vem ser aqui PUC. A gente espera vocês, tá? E agradeço aqui mais uma vez a gentileza do Gabriel. Ele foi na época também um aluno de destaque, né? Então, ver pela carreira aqui brilhante dele. E obrigada, tá, Gabriel? Eu passo a palavra para você para o encerramento também. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Fabi. Acho que poder estar aqui, para mim é um motivo de orgulho, principalmente estar junto com a PUC aqui, né? Poder ter
participado também aqui das jornadas ali de extensão, né, como professor. Tudo que a PUC trouxe para mim, tanto do conhecimento, tem livros, inclusive hoje, que eu estou até olhando para eles aqui, eu ainda os utilizo, então é um conhecimento que vocês vão levar para sempre, tanto quanto as experiências, vocês vão estar num lugar histórico em todos os sentidos, tá? Então é um lugar repleto de história, o campus é um lugar repleto de história, repleto de conhecimento, tanto quanto a graduação agora é uma graduação extremamente completa, né, e alinhada com o que o mercado espera, né, então eu olhando hoje, né, também do ponto de vista ali de que participa, né, de algumas contratações, eu vejo que com certeza é um curso que está antenado, né, uma graduação que está antenada com o que o mercado está buscando, né, então ter esse casamento é essencial. E assim como a Fabi comentou, eu me coloco aqui à disposição, tá? Fiquem à vontade de me procurar, acho que a gente vai ter as questões também, né, posteriores comentários, enfim, tudo que a gente puder ajudar aqui a tirar as dúvidas, com certeza contem comigo. Excelente, obrigada. Então, obrigada ao pessoal que acompanhou aqui a live ao vivo. E a gente fica à disposição, estamos de portas abertas aí para recebê-los. Eu também me coloco à disposição para todas as dúvidas, pode entrar em contato comigo, tá? Então vai ser um prazer aqui esclarecer os pontos que vocês tiverem em relação aqui ao nosso curso de Ciências Atuariais. E eu espero vocês aí para ingressar aqui no curso de Ciências Atuariais da PUC São Paulo, tá? Então lembrando aí que o nosso vestibular está aberto, aí as inscrições vão até o dia 7 de outubro. Pessoal, obrigada, tá? Uma excelente noite, a gente se vê na próxima. Obrigada, Gabriel, mais uma vez. Obrigada. Obrigado.